estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundo de Letras e a TV Câmara. Olá, Marco Barbiero, é um prazer te receber de novo. Nós já fizemos um programa juntos, não é? Muito obrigada de ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o livro e também o autismo e as formas de inclusão do autismo, que é o objetivo dele ter escrito esse livro. No programa passado, a gente abordou Mariana no mundo dos saltiçonhos. Muito bonita essa palavra saltiçonhos, não é? Que fala de uma menina autista, né? E os perrengues que isso traz, né? E a riqueza também que isso traz. Também nós focamos no compadre Graxaim na Batalha dos Cafundós, que é uma fábula espetacular. Lembra como eu fiquei entusiasmada com esse livro? Parece que tem uma segunda... Tem uma continuação. Uma série com 5 livros, provavelmente. Precisa ser muito bom para escrever um. Depois tem Os Escolhedores de Sagu, que é um livro de crônicas, espetacular, adorei também. E hoje você traz Mariana Bola de Neve Se Sente Diferente. Lindo livro, gostei muito. Aliás, essa editora do IFIB faz maravilhas, não é? Sim. Então, é um livro todo colorido, é um livro que vai fazer muito sucesso com as pessoas, um livro muito atrativo. Do que trata esse livro? De uma maneira assim, mais específica, ele trata do autismo, mas o objetivo mesmo é tratar de inclusão na escola, principalmente. Sim. Que é um ambiente onde os autistas e onde as crianças que a gente chama de atípicas se sentem mais pressionadas, né? E é onde elas conseguiriam desenvolver mais se fosse feito um trabalho específico. No caso, a gente escreveu esse livro para que a criança autista, ao ler, consiga se situar como autista, poder dizer para o pai, ó mãe, eu tenho alguma coisa que a Mariana tem. Eu tenho medo de fogos, eu me sinto mal na escola quando alguém me encara, uma série de coisas. E também para os coleguinhas entenderem como se sente a Mariana, como se sente o autista, e tentar ajudar, porque o ambiente escolar ele é um ambiente muito severo com as crianças, né? Porque a gente trata mais da normalidade não, do que é mais uniforme, né? Então, eu sempre penso, Barbiero, sobre os nossos filhos que se criaram dentro de uma escola onde tinha rapazes que eram seminaristas. E esses meninos vinham do interior e chegavam nessa escola e não sabiam nada de inglês. Só que as outras crianças já tinham uma história de inglês, né? Aí o que aconteceu? Os nossos foram mais devagar para incluir esses moços. O que aconteceu? A gente percebia que tudo ficava mais consistente, porque não tinha aquela pressa de correr com conteúdo. E todo mundo ganhou. Eu percebi, assim, que os meus filhos tinham um carinho muito especial por esses moços, né? Deve ser um processo meio parecido com esta Mariana, né? Meio parecido, que as crianças que têm essa sensibilidade de perceber, né? E se adaptar a incluir uma pessoa com alguma dificuldade, ela vai mais devagar, ela vai mais consistentemente. Você percebe isso? Sem dúvida, a inclusão de uma criança com algum problema, vamos chamar assim, dentro da sala de aula, ela modifica o ritmo das coisas. E também modifica a forma de pensar, porque educação não é uma corrida
Os pais às vezes, minha filha aprendeu a ler com tantos anos. Lá no fim da corrida, quase todo mundo está no mesmo padrão. A nossa filha, ela tem uma cognição muito boa, ela aprende muito. Ela tem algumas especificidades, como a gente estava conversando. Não adianta querer dar uma prova para ela de 10, 12 páginas, que ela não vai conseguir responder. Sim. Agora, se você selecionar as questões mais difíceis dessas 10, 12 páginas... Mas são só 3? Ela vai responder, ela conhece, ela não consegue acompanhar o ritmo das coisas. Sim. Então, a escola tem que se adaptar um pouquinho, né? Como pai, a primeira coisa que você tenta fazer ao descobrir que seu filho é autista ou que tem alguma dificuldade é tentar, vamos dizer que a normalidade seja um grande círculo, né? Sim. Essa normalidade. Você tenta levar o seu filho em direção a essa normalidade. E tudo bem, é assim que a gente age e tem seu valor, tentar colocar o seu filho dentro dessa normalidade. Mas a escola, ela tem um papel muito mais importante, que é o de alargar esse círculo, para que ele pegue também as crianças autistas, também as crianças que não podem se locomover, os que não conseguem jogar futebol. Então, alargar esse círculo tem um efeito, tem uma eficácia muito maior do que um pai ficar colocando o seu filho para dentro dessa normalidade. Neste livro dos Saltições, porque a Mariana representa a tua filha. Sim. Não é? Agora eu posso dizer sem problemas quanto a isso. Mas nesse livro, a Mariana, ela mostra uma dificuldade na escola com aniversário, por exemplo, com uma festinha de aniversário, porque cantar parabéns, pelo menos na época, ela pode ter superado isso, mas pelo menos na época ela ficava muito perturbada. E o que as crianças faziam? Os colegas. Conta um pouquinho sobre esse processo dela. A gente tem uma dívida muito grande com os colegas dela. Eu imagino. E os professores ao preparar esses colegas. Então, teve uma festa surpresa para ela, que ela não queria participar, porque ela já sabia que ia ter festa surpresa, né? Já não era surpresa. Em que os coleguinhas cantaram os parabéns bem baixinho, bem calmos, sem bater palmas, sem aqueles gritos no final que sempre acontece. Sabe? Foi fantástico. Eu tenho gravado a alegria que ela sentiu por ver não só aquele momento de aniversário dela, mas ver que os coleguinhas estavam irmanados a ela, estavam entendendo o problema dela. Isso é inclusão, não é? Isso é inclusão. Alguém pode dizer, não, mas parabéns a você é um medo bobo, mas para ela não é. Então, se a gente se adapta, fica muito mais fácil de trazer essa criança, dela se sentir segura dentro da sala de aula. Isso aqui, este livro, Mariana Bola de Neve se sente diferente, é um relato de conversas entre crianças, não é? Onde são abordados vários assuntos importantíssimos, né? Onde você aborda também uma visita a uma psicopedagoga, né? Eu não quero dar spoiler aqui, mas aborda vacinas, sabe? É muito interessante. E este livro, ele tem uma direção, ele tem um público-alvo. Qual é esse público? O público principal é a criança autista, são os colegas dessa criança autista, os amigos, os pais, os professores. Ele tenta ser bem didático, não atingiu o nível que eu queria, porque eu queria mesmo que fosse um manual da autodescoberta. Mas foi no decorrer assim, eu imaginei, né? Que ficaria muito chato, muito monótono fazer um livro de autodiagnóstico.
Então, preferi fazer de uma forma mais lúdica, mais Mas divertida. funciona, hein? Mas esse livro aqui pode funcionar como autodiagnóstico, porque se uma criança lê este livro aqui, que é super interessante, ele é dinâmico, muito bem escrito, aliás, ela lê isso aqui e diz assim, puxa, mas eu tenho uma dificuldade parecida com essa. Ela pode chegar em casa e dizer para os pais, olha, eu me sinto com esta dificuldade, eu me identifiquei com alguém e tal. Pode funcionar. Funciona também com educadores, para que eles olhem para essa criança de uma forma diferente, né? Funciona com os colegas para aquele olhar de generosidade, como você bem relatou, funciona para pais. Porque, no meu conceito, educação se faz muito na mesa, sabe? Se faz muito naquela hora em que a gente senta e onde rolam os assuntos, não é? E a gente percebe que uma família onde se fala mal dos outros, onde se fala mal do tio, onde se fala mal do vô, onde se fala mal dos primos, isso sai daquele lugar e vai para fora, não é? Pais que leem isso, eles vão ter uma conversa diferente, né? Eles vão ter... Eu acho que pais que leem isso, eles vão levar esse assunto para a mesa, perguntar para os filhos, existe uma pessoa que age diferente? Você não acha? Eu acho que é importante que o pai e a criança leiam e entendam, compreendam o porquê dessas diferenças. E, como você falou, na mesa, a gente tem que ter um certo tato ao falar das coisas. Até a gente conversou aí, eu disse, pô, tem pais que a gente tem que perguntar, escuta, tu beija teu filho com essa boca que falou essa barbaridade agora? Quer dizer, você fala uma barbaridade dessas, depois vai lá e diz, meu filho, eu te amo, eu te aceito do jeito que você é, aceita o seu filho porque ele é seu filho, mas não aceita o vizinho, não aceita o tio. Mas é uma coisa estranho, que a gente tem que pensar, porque eles estão sempre ligados. Eles não captam só o que você fala. Você não vai lá e liga, ó, ouve isso agora, desliga. Agora eu vou falar mal de tal pessoa, você não pode ouvir. Mas a impressão que a gente tem é que os pais, principalmente, pensam assim, que a criança vai saber determinar o que é certo e o que é errado. Mas não, ela só olha e captura tudo. Porque a criança vê a gente como a gente vive. A gente educa muito mais pelo exemplo do que a gente mostra para ele do que é a nossa vida, não é? Ninguém chama o filho, venha cá meu filho, vamos falar sobre sexo. Não, ele olha a sexualidade da gente, né? Como é que se a gente é feliz, se a gente não é feliz, se a gente respeita, se a gente não respeita. É bem isso. Mas a conversa está muito interessante, nós vamos para o segundo bloco e infelizmente já terminou um. Até daqui a pouquinho. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com Marco Aurélio Barbiero, autor deste livro aqui, que a gente está focando hoje. Mas a gente estava levando uma conversa sobre conversas em família, conversas na mesa, até conversas numa mesa, numa empresa, por exemplo, né? Onde as coisas do cotidiano são faladas.
Barbiero, a gente não falou ainda em bullying, né? Você acredita que essas conversas que existem dentro de casa, que existem nos grupinhos, elas podem reverberar lá na escola, na forma de bullying, dependendo do que a criança ouviu, do que a criança vive dentro de casa? Você acredita nisso? Não tenho nenhuma dúvida disso, né? De que o que você convive em casa, você leva para a escola. Se você tem uma família que é intolerante às diferenças, que fala mal das diferenças, provavelmente você vai lá para a escola e vai escolher alguém que é diferente de você. Talvez até alguém que você admire, que esteja num patamar acima, e vai tentar diminuí-lo. Os autistas, e como eles são muito ingênuos na sua maioria, eles são um alvo assim, nossa, é um alvo amarelo piscante, assim. Sim. Porque eles aceitam essas coisas, essas brincadeiras assim, na maior ingenuidade, né? Tem casos de crianças que comeram aquelas balas de pimenta, sabe? Entrar no banheiro feminino, uma série de coisas. Eles fazem porque eles acham que estão agradando os amigos. Eles não têm essa percepção assim tão aguçada de que alguém está querendo o mal dele. Está querendo o mal dele de uma forma cruel, não é? A crueldade ela é sempre balanceada com a capacidade do outro de se defender. Se é um autista, se é uma criança, a capacidade de se defender é muito baixa, né, de se proteger. E aí o que acontece? A crueldade vem nas coisas mais simplórias. Sim, sim. Qualquer coisa que você faça para alguém que não pode se defender, você está sendo... você está forçando, né? Você está sendo cruel com eles. E a gente conhece casos e casos e casos, né? O que você acha, assim, uma criança que vai para a escola e ela pratica bullying sistematicamente, porque o bullying se caracteriza pelo comportamento sistemático contra uma pessoa, né? Contra uma outra criança. O que você... Isso faz mal para quem pratica? A gente percebe que faz muito mal. Eu imagino que depois em casa ou né, no momento de reflexão vai sentir aquele sentimento de que fez algo errado. E aí nós temos duas possibilidades. De repente há um arrependimento, ou de repente é aquela história, não, eu fiz, é uma coisa mais de cinismo, né? Eu fiz, eu vou continuar fazendo porque eu acho que é certo, ou então porque eu quero que seja certo. Ou porque é encorajado. Encorajado em casa também. Né? Tem ambientes em que é muito bom ser machão, é muito bom ser o mais fortão, né? Então, é até um reflexo da nossa sociedade, né? De fato, a gente está vivendo num momento assim, em que havia uns buracos na pista e a gente desviava ou passava por cima, e agora nós estamos diante de uma cratera. Se a gente não construir uma ponte sobre essa cratera e nós tivermos que descer até aquele nível onde a civilização já não é, né? Como você falou, assim, a gente já não quer mais fazer as coisas bem, a gente quer se impor. Se a gente descer essa cratera, para subir do outro lado vai ser muito complicado. Gostei muito da metáfora, mas isso é próprio de um escritor como você. Me diz uma coisa, Marco Aurélio, a gente percebe que você escreve bastante, que você escreve muito bem, que as pessoas gostam muito de ler a tua obra. Bom, como é que tu vê a literatura hoje, as formas? Você acha assim que as formas que estão sendo apresentadas, elas são
eficazes para as pessoas lerem mais? O escritor geralmente gosta de fazer uma obra grande, de entrar em minúcias. Talvez esse formato de 400 páginas ele não seja mais adequado nos momentos que a gente está, em que as pessoas têm pouco tempo, as pessoas escolhem fazer outras coisas. Eu acho que o limite de uma leitura assim hoje é o tempo que você fica no banheiro, né? Quer dizer, uma crônica ou um capítulo do livro, ele tem que terminar nesse tempo, tá? Não que você vá ler no banheiro só, né? Sim, mas sim, é o não, tempo que eu defino assim, que você mantém uma criança atenta num capítulo ou numa história inteira. Uhum. Então, se a gente começar a publicar isso com essas 400 páginas em vários fascículos, ou então reduzir o tamanho dos capítulos, eu imagino que a gente possa trazer mais crianças para a leitura. E também adultos, né? O adulto também hoje não gosta muito de leitura extensa. Porque, pelo que a gente percebe nas redes sociais, as pessoas leem a manchete, leem a manchete e formam uma opinião a partir de uma manchete, não é? A gente percebe claramente isso, né? As pessoas leem textos curtos. Uma das coisas que a gente percebe é a necessidade de ler, de tomar um partido e de dar uma opinião. Eu falei até com o pessoal lá que o problema está na Constituição, né? O artigo 5º lá diz que é livre a manifestação, só que não é obrigatória, você não é obrigado a dar opinião. Sim. Né? Você pode simplesmente dizer, olha, não sei nada sobre isso, tá? Não sei nada sobre energia nuclear, você não precisa dizer, dar uma opinião. Então, sim, eu acho que a gente tem que ser mais modesto. Isso aqui eu realmente nunca pensei sobre esse assunto, não posso dar opinião. Tá? E se a opinião for furada, completamente furada, a dificuldade que existe no contraponto de uma pessoa dizer, né, não, você está errado, é uma dificuldade enorme, né? São coisas de agora. É uma questão de vaidade. Você emite a opinião e depois você agarra ela e você quer fazer ela ser a certa. Mesmo que você não tenha convicção disso, né? Não, eu emiti minha opinião, quem é você para dizer o contrário, né? Aí você agarra aquela opinião e você vai até o limite defendendo ela. E este tempo que a gente dedicava à leitura das 400 páginas, a gente está dedicando agora ao celular. Não é verdade? É verdade. E aí é um mundo de informação e quando a gente vê, passou 1 hora, passaram 2 horas e a gente está ali, né? Prejudicando a nossa vida social, prejudicando a reflexão. Porque ficar sem fazer nada... Barbeiro, me diz uma coisa. Quando nós ficamos sem fazer absolutamente nada? Nunca. Nunca. Tinha uma colega que falava sempre, eu não sei fazer nada. Era a frase dela. Sim. Não é que ela não sabia... fazer nada, mas eu não sei fazer o nada. Não consegue nada. fazer o nada. Ela não consegue desligar-se. Mas este silêncio interior está fazendo falta, Barbeiro, está fazendo falta. Faz muita falta. A introspecção, conseguir metabolizar todo esse mundo, conseguir fazer o silêncio necessário para conhecer o pensamento de uma outra pessoa, né? Para conseguir olhar para o filho, né? Para conseguir falar na vida, né? Levar o filho para ver uma árvore, para ver... Essas coisas são importantíssimas, a gente precisa desse silêncio. Só que não é sempre que eu consigo ficar em silêncio, sabe? A gente começa por a gente mesmo, né? É a importância de escrever, Sueli, que a gente deveria incentivar a escrever. Quando tu escreves, você está fazendo alguma coisa. É solitário. Você está ali quieto fazendo alguma coisa. Você tem a sensação de que não está perdendo tempo e, ao mesmo tempo, você está refletindo. Porque aquilo que você escreve, você está refletindo.
é um momento mágico. Se alguém abrir a porta do quarto e olhar, pô, ele está fazendo alguma coisa. Você não é um vadio que está filosofando lá na cama. Então, escrever, mesmo que depois você rasgue, olha assim, se alguém souber que eu escrevi Ótimo. isso, rasga. Mas você trouxe toda a ideia, ela tem que fermentar. Sim. Você não pode fazer um suco e já servir, você deixa ele fermentar para virar um vinho. Sim, né? sim. Toda a ideia tem que fermentar, ela tem que bater na sua cabeça até ficar boa. Sim. Não adianta, sei lá, houve um assunto qualquer e já sai falando. Não, vamos pensar se realmente várias vezes a gente começa numa ponta e acaba num lugar que nem imaginava, né, que ia E não chegar. precisa ser útil. Não. Utilidade não, é a uma... poesia não é útil. Ela é útil na medida em que me permite me recolher, né? Me permite... mas não precisa ser útil. Não, ela precisa apenas ser a utilidade o espelho do que você está sentindo. Então, e assim, precisa rimar? Não precisa. E é terapêutico, né? Escrever é muito terapêutico. Eu adoro escrever. E às vezes a gente é tão... Às vezes não sai nada, mas às vezes a gente é tão competente que no outro dia você volta e olha, fui eu? Já te aconteceu? Eu gosto dessa sensação, assim, fui eu mesmo que escrevi isso, não tinha ninguém aqui. As inspirações, elas vêm na sequência, é um trabalho. E se não tem o suor, né? Se não tem o suor, como é que você vai saber que teve uma inspiração? Não é verdade? É verdade. A gente tem que trabalhar. E começa, às vezes se passa 2, 3 horas e você não percebeu o tanto que produziu daquele assunto. Não que é era verdade? Desse tamanho no início. E assim, eu sempre pergunto isso para os meus entrevistados, para os meus escritores, se acorda de madrugada com uma ideia, se levanta para... Você faz isso? Faço. Sério? Eu anoto sim. Eu sempre tenho eu tenho vários textos começados e um livro que começou a partir dessas reflexões assim e que já está encaminhando para os 300 páginas, né? Que é um livro assim totalmente fora do que eu escrevo normalmente. Não sei se vou publicar um dia, mas ele está andando a partir de ideias esparsas assim que acontecem. E às vezes a gente acorda definitiva, porque tudo acontece naquela me ajuda. Não vai ser difícil. Acontece assim, e aí você acorda e diz assim, nossa, mas de onde eu tirei isso? É a semiconsciência, não sei, exatamente. Podemos dizer assim. Meu Deus, da onde eu tirei isso? E às vezes é tão lindo, só que eu sou tão desorganizada. Barbiero, sou tão desorganizada que depois eu não acho essas minhas anotações e também não sei por que eu anotei aquilo, sabe? Mas nós somos todos diferentes, que bom, né, Barbiero? Que bom que nós somos diferentes e que nós funcionamos de formas diferentes. Eu preciso te agradecer. Esses teus livros me enriqueceram muito. Obrigado. Né? E tomara que ele vá para as cabeças certas, né? Tomara que... Muito obrigada, viu, Barbiero? Eu espero nos seus próximos livros que a gente volte para esse programa. Eu agradeço, então, a oportunidade. Uma boa noite. Boa noite para vocês também. Obrigado pela audiência. Na semana que vem a gente volta.